Fala, meu povo, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que vocês estejam bem, em paz. Eu estou de volta aqui hoje para bater um papo com vocês sobre uma coisa que é de grande importância. Na verdade, nessa vida, o que não é importante, né? Eu sou o professor Dr. Wilson Brito Filho e queria conversar com vocês a partir de uma provocação, de uma série de situações que têm acontecido, inclusive na docência do ensino superior, em sala de aula. Eu queria hoje falar com vocês sobre o estágio. O estágio, que é esse momento, tempo específico, formativo, que tem ocupado aí uma série de nuances e promovido uma série de nuances nas áreas do conhecimento e especificamente na área que eu me debruço, que é a educação física, enquanto campo de formação, campo de preparação, habilitação, certificação para o mercado, para o mundo de trabalho. E aí eu queria sinalizar para vocês sobre uma coisa que muitas pessoas não sabem. O estágio, enquanto momento formativo, processo formal de formação ou não formal de formação, ele se embasa ou é fundamentado em uma legislação. Não sei se vocês sabem que existe uma lei que vocês deveriam ter acesso, é importante dar uma olhada na 11788 de 2008, e essa legislação ela vai trazer para a gente, vai organizar e vai trazer para a gente a definição, vai trazer para a gente todo o processo de construção e constituição do estágio. Mas em linhas gerais, o que é que nós temos? Nós temos dois tipos de estágio. Eu estou falando do estágio agora do ensino superior. Nós temos todos dois são estágios curriculares, estão previstos um deles enquanto disciplina formativa, enquanto componente curricular da formação, que a gente vai chamar então de estágio curricular obrigatório, componente curricular, disciplina, e outro que é o estágio curricular não obrigatório. O que é que diferencia um do outro? Ambos são estágios. O que é que vai diferenciar, em grosso modo, uma coisa do outro, um estágio do outro? Como eu já tinha sinalizado, aí já deu para a gente perceber, é disciplina do currículo, ele é componente curricular, uma disciplina como outra qualquer do currículo, e o outro não. O outro, embora ele seja curricular, ele não é obrigatório, ele é, na verdade, uma ferramenta, uma ação, um processo de aproximação do mundo de trabalho que vai ser aproveitado dentro da formação como uma atividade complementar. Não sei se vocês sabem, mas hoje, para que você consiga graduar ou terminar um curso de formação de ensino superior, o próprio Ministério da Educação e Cultura ele estabeleceu uma quantidade de carga horária para que você vivencie cursos, eventos, estágios, atividades diversas, para que garanta a você ou possibilite a você uma formação de qualidade, sempre tentando trabalhar com a ideia da pesquisa, ensino e extensão. Então, nós temos aí essas duas interfaces, essas duas possibilidades do estágio. E aí algumas curiosidades, gente. Ora, se o estágio ele é uma disciplina ou ele é uma vivência para atividade complementar, ele segue um rito. O estágio ele segue um rito para se constituir. Que rito é esse, Wilson? A gente trabalha no estágio a título de mundo ideal. E o que seria esse mundo ideal? O mundo ideal é quando você, em qualquer intervenção, isso deveria ser parte de toda e qualquer intervenção, né? Mas nas intervenções, a ideia é que nós possamos ter um processo organizacional de desenvolvimento das ações, sejam elas ações de intervenção, seja ela de pesquisa. Como assim, Wilson? Está me atrapalhando, está me deixando agoniado. Bem, toda ação ela deveria ser pensada antes de desenvolver. Na verdade, nós temos uma ferramenta que vocês vão trabalhar aí na disciplina gestão, administração. Então, existem ferramentas que são ferramentas importantes para que você possa desenvolver o planejamento. Isso, quando você formar, o ideal é que você já tenha adquirido esse hábito. Mas no estágio, como ele é um espaço, um processo de aproximação do estudante do campo profissional, você vai trabalhar dentro do estágio, dentro daquilo que nós chamamos de requisitos básicos, dentro daquilo que nós chamamos de processo de organização e planejamento das ações. E esse processo de reconhecimento e desenvolvimento das ações, ele vai se dar logicamente a partir de um planejamento. Então, a primeira coisa para que você desenvolva, estruture um plano ou uma ação de estágio, ou deveria ser em qualquer outra área, em qualquer outra situação, é que você desenvolva
um plano, um projeto de estágio, um plano de estágio. Então, você precisa necessariamente desenvolver ou trabalhar com esse plano de estágio. Esse plano de estágio ele precisa acontecer antes de você ir até o lugar. Na verdade, eu diria a você que a visita técnica ela é um ponto fundamental, porque na visita técnica, o contato com esse lugar de estágio indicado pela faculdade ou que você consegue fora da faculdade, ela vai fazer com que você perceba o que é que vai acontecer naquele lugar. Tem uma ideia, então uma projeção do que é que vai acontecer. E aí é lógico, a partir dessa visita, dessa perspectiva de plano, você vai normalmente ter um contrato de estágio. Por que contrato de estágio, Wilson? Porque o estágio, gente, ele se aproxima muito de uma outra atividade que erroneamente e que muitas vezes a gente acaba desenvolvendo, que é o trabalho. Primeiro ponto que eu queria dizer a vocês é que estágio não é trabalho. Porque o trabalho ele tem determinados pré-requisitos para que seja entendido como tal. E quais são os pré-requisitos? O que acontece é que normalmente esses requisitos do trabalho eles acabam se aproximando muito dos requisitos do estágio. Vamos lá? Bora pensar? Então, existe uma coisa na própria CLT, você tem lá na Consolidação das Leis Trabalhistas esses requisitos para que haja trabalhabilidade, a condição de trabalho. A primeira coisa é pessoalidade, ou seja, se eu sou empregado, se eu sou estagiário, tem que ser eu que vou estar no vínculo, eu que vou estar desenvolvendo a ação. E observe que, tanto no estágio como no trabalho, você tem essa pessoalidade. Começa a confusão. Mas só que a pessoalidade do trabalho é via um formato contratual diferente do formato contratual do estágio. No estágio você tem que estar matriculado na unidade escolar. No trabalho não. No trabalho você já tem você na verdade vai precisar da certificação. Na nossa área, por exemplo, você precisa da certificação, que no caso é um registro junto ao conselho para que você possa atuar. Mas a pessoalidade existe, então por isso a confusão. No estágio você tem um contrato de estágio e no trabalho, contrato de trabalho, que pode acontecer de diversas formas. A segunda coisa é a habitualidade. O que quer dizer isso? Você vai estar de forma habitual em dias da semana, todos os dias, em horários específicos, naquele lugar desenvolvendo a sua atividade, participando da atividade. Ora, a habitualidade, tanto no estágio quanto no trabalho, ela normalmente se dá 1, 2, 3, 5. No caso do estágio, o máximo de horas são 30 horas semanais. No caso do trabalho, você tem 44 horas semanais. Então, são situações diferentes que acontecem aí, mas a habitualidade acaba sendo uma coisa, eu também estou trabalhando. Não, você não está trabalhando. Se você tem contrato de estágio, você está estagiando. E a subordinação. Olha, o que é a subordinação? Você está subordinado a alguém. O seu empregador, ele é a pessoa que determina as normas, o administrador determina as diretrizes, como é que você vai desenvolver. E aí, galera, no processo, a subordinação do empregado é uma subordinação do sujeito habilitado e certificado para atuar de forma dentro das diretrizes. No caso da subordinação do estágio, é uma subordinação onde você é acompanhado, necessariamente acompanhada por algum profissional já formado. Você não formado, não formada, é acompanhado. Ah, professor, isso não existe, eu não sou acompanhado. Bem, aí é um desvio do sistema. Desvio do sistema, tá? Porque é um lugar de aprendizado onde você, seja ele curricular obrigatório ou curricular não obrigatório, você deveria estar sendo acompanhado por um profissional ou uma profissional formada. Onerosidade. O que é onerosidade? Pecúnia, ganho de grana. O empregado ganha de salário. Você ganha a bolsa estágio. O estagiário ou a estagiária ganha bolsa estágio. O nome do processo oneroso é justamente esse. E, por fim, logicamente, existe então, e aí se vocês quiserem depois dar uma olhada nisso aí, você vai lá na CLT e já conseguem fazer dar essa observada de como é que esse processo se dá e como é que essa situação acontece. Então, assim, a presença necessária de um profissional formado acompanhando sua ação, a presença de um contrato de trabalho, vão ser pontos diferenciados da sua matrícula regular em uma unidade de ensino, vão ser pontos para que diferencie o estágio do trabalho. Mas aí, além disso, você faz um plano, projetando o que vai fazer, e durante o estágio, durante a ação do estágio, você normalmente é acompanhado e você vai relatar as ações e esse profissional
lá, chamado de preceptor, de supervisor, ele vai dizer, realmente isso aconteceu, ele fez ou acompanhou. Esse processo é um processo de registro. As fichas de registro, elas são para comprovar que de fato você está fazendo um estágio sob supervisão. Tanto é que você está sendo o tempo todo fazendo a sua assinatura e o profissional assinando, desenvolvendo a atividade e o profissional assinando. Então aí a gente já dá para perceber que existe uma diferença. Mas acabou aí, Wilson? Não acabou aí, galera. Um outro ponto importante do estágio é justamente você verificar se aquilo que você projetou no começo, aquilo que você pensou na fase inicial, ou seja, no plano de estágio, no projeto de estágio, quando você visitou e vislumbrou, poxa, eu acho que eu vou fazer isso em coparticipação, eu vou desenvolver atividade de musculação, ou atividade de hidroginástica, ou atividade, você projeta situações, planeja o seu estágio, você tem um documento agora que você vai relatar, você vai dizer se realmente aquilo que você projetou, se realmente as ações que você tinha direcionado, aquilo que você tinha imaginado que ia acontecer, aconteceu. Então, observe que nesse momento você tem um relatório das atividades. Esse relatório é que vai comprovar se realmente você desenvolveu o estágio ou não. E nesse relatório, o que é que tem? O que é que existe nesse relatório? Esse relatório ele vai ter uma série de informações que eu vou tratar daqui a pouquinho em um outro vídeo para que vocês tenham consciência de que o relatório ele não é um bicho de 7 cabeças, que o planejamento não é bicho de 7 cabeças, mas que ele segue requisitos importantes necessários para que haja a comprovação de que você de fato foi acompanhado, de que você de fato pensou e executou de forma igual ou diferente, tendo aprendizados, tendo avanços, tendo melhoras na sua capacidade de compreensão da atuação do profissional graduado, para que quando você graduada for, você tenha competência e habilidade para que você tenha condições de realmente atuar de forma melhorada naquele campo ao qual você já foi apresentado por um profissional que já tem experiência, por um profissional formado. Então veja como a coisa se organiza de forma estruturada, veja como a coisa se organiza na tentativa de fazer com que nós tenhamos a melhor formação possível. O que acontece muitas vezes, gente, é que nós somos utilizados, e aí vamos pensar, existem pessoas, existem profissionais, existem estudantes, existem empresários, que eles acabam utilizando o estagiário como massa ou como massa de manobra, utilizando o estagiário como aquele trabalhador mais barato, o que é um risco, é um tiro no pé, inclusive, para esse empresário ou empresária. Mas é importante sinalizar que a nuance do estágio é que ele tem que ter, você precisa ter, para ir fechando e fazendo um resumo, você tem que ter vínculo na instituição. No caso do estágio curricular não obrigatório, você pode perceber uma bolsa e não salário. Sua carga horária maior carga horária que você pode desenvolver no estágio são 30 horas, olha a diferença do emprego, e você precisa necessariamente estar sendo acompanhado ou acompanhada por um profissional formado, que seja habilitado e que seja credenciado para estar acompanhando aquela área do conhecimento. Então, isso aí é o que a gente tem dentro da legislação, isso é o que faz parte das próprias diretrizes que o Ministério da Educação e Cultura regula. Deem uma olhada na legislação, releiam, dê uma escutada e repasse esse vídeo para que a gente possa, curta aí o vídeo, sinalizem esses posicionamentos para que a gente possa difundir e socializar essa nossa atividade formativa, que é o estágio supervisionado.